Olá, gente. Hoje eu vim aqui pra comentar sobre um assunto interessante, de certa forma. Isso porque eu deixei o meu Tumblr aberto às asks, não é? Que eu já tinha comentado em vídeos anteriores sobre vocês poderem mandar perguntas e mensagens. E eu recebi uma ask do Cláudio Cavalotti. E pra ser sincera, já tem acho que umas 2 semanas que ele mandou essa ask e que eu até então não apareci pra gravar um vídeo e falar sobre isso, porque eu tive a pensar sobre a resposta durante esse tempo. Mas assim, uma curiosidade, né, um interesse que ele teve de me perguntar a respeito, levantando uma pauta sobre sonhos, assuntos sobre sonhos, quando dormimos e sonhamos coisas e tudo mais. E ele perguntou, disse que poderia ser um assunto interessante para abordar em vídeo e disse que eu talvez pudesse contar um sonho meu, um sonho que eu acho muito interessante. E ele completou dizendo que ele sonha muito e costuma anotar os sonhos e que também são complexos, normalmente. E, bom, então, eu tive a pensar sobre essa resposta há 2 semanas, isso, porque, assim, eu tenho uma questão com sonhos que eu não sou uma pessoa que costuma sonhar muito. E eu tenho alguns sonhos que eu me lembro, inclusive sonhos que eu tive na infância e que de alguma forma me marcaram. Não entendo muito bem o porquê, mas eu lembro deles até hoje. Mas eu posso dizer hoje em dia que eu não sou uma pessoa que costuma ter muitos sonhos. Inclusive, quando eu sonho, no outro dia eu acabo, por uma questão psicológica, considerar que eu não tive uma boa noite de sono. Não faz muito sentido pensando assim, mas os dias que eu mais acordo bem disposta são os dias em que na noite anterior eu simplesmente apaguei. Deitei, apaguei e acordei no outro dia, sabe? Então, eu não sou uma pessoa que costuma sonhar muito. Infelizmente, eu não tenho uma resposta exata para essa pergunta, mas pensando sobre isso, como eu mencionei, eu fiz algumas reflexões e, pensei em algumas pautas que eu poderia refletir em vídeo e até levantar um pouco mais um ar pessoal e deixar uma questão para saber se vocês passam pela mesma coisa, porque eu pensando nisso fiquei curiosa. Então, assim, é o seguinte, pensando a respeito dessa resposta, eu cheguei à conclusão de que durante as minhas noites, é aquilo, eu não costumo sonhar, só que às vezes eu tenho aquelas percas de sono durante a madrugada, que até aí eu acho que é normal, não é? Quem nunca? Mas, assim, quando eu acordo de madrugada, eu percebo que fico muito mais sensível aos meus pensamentos. Por exemplo, eu perco o sono ali por mais ou menos meia hora, 20 minutos, vamos supor, e eu costumo ter pensamentos que quase que me auto-sabotam, sabe? Pensamentos não tão agradáveis, mas mais ligados à preocupação, da rotina, dos meus planos, da minha família, do meu trabalho. E fico mais sensível a isso. Tentando explicar de uma forma que fique mais clara. Mais clara para alguém que passe pela mesma coisa ou que tenha curiosidade agora, já que eu comecei a contar. Mas, por exemplo, eu acordo de madrugada e começo a ter hipóteses na minha mente, hipóteses que tornariam uma situação preocupante, sabe? Algo que pudesse acontecer e me preocuparia muito. E eu acabo também perdendo sono por simplesmente ficar sensível a esses pensamentos e ficar muito preocupada, enfim. Às vezes até costumo lembrar de coisas que me dão medo. Sei lá, é quase como uma autossabotagem. E não sei se tem algum psicólogo me assistindo, mas
no ponto de vista da psicologia, por acaso era um assunto interessante que eu passo por isso e não compreendo muito bem, mas gostaria de compreender. E bom, entrando por este assunto, bom, eu queria meio que contar sobre isso, sobre como esses pensamentos me afetam e como eu sou uma pessoa que não sonho muito. E bom, eu podia até... Eu tenho quase certeza de que tem uma poesia relacionada a isso, mas não tenho muita noção disso. Acabei que não cheguei a ver isso antes de começar a gravar, mas a gente podia fazer diferente. Tipo, a gente podia criar uma poesia aqui agora sobre isso. Tipo, eu não tenho um bloco de notas aqui comigo, mas... Quer dizer, não tenho um bloco de notas físico, mas eu tenho aqui o meu computador e a gente podia criar uma poesia aqui sobre isso. O que vocês acham? Tipo, como o meu Tumblr é mais voltado a, obviamente, né, as minhas poesias e ao meu livro, que eu não sei se todos vocês sabem, mas eu tenho um livro já na Google Play e, nossa, assim, não é porque eu escrevi, mas é incrível. E se alguém tiver algum interesse, ele tem uma amostra grátis. Acho que você consegue ler até a página 30, mais ou menos, da amostra. Mas é muito interessante, porque boa parte do que eu escrevia eu tirei da minha vivência mesmo. Mas enfim, a gente pode criar uma poesia sobre sonhos aqui. A gente, tipo, eu imaginando assim, em outra dimensão junto com vocês, mas sobre sonhos e sobre essa questão minha da preocupação, essa questão que a gente levantou em vídeo. Inclusive, uma questão pro Cláudio, ele diz que costuma anotar os sonhos dele, que são complexos, e agora eu fiquei curiosa, eu gostaria que ele me mandasse uma mensagem ou uma ESC mesmo, ou alguma coisa, tipo, se comunicasse comigo contando sobre um desses sonhos, porque agora me fez pensar sobre isso. Mas vamos lá, sobre uma poesia. Podemos dizer... Ai. A madrugada me acorda. A madrugada me acorda. Putz, ai meu Deus. Eu tô sob pressão, mas é... Ai, bom, vamos lá, ok. A madrugada me acorda. A madrugada me acorda com a luz. A madrugada me acorda com a luz. Depois a gente vai corrigindo o nosso rascunho. A madrugada me acorda com a luz da rua, abraçando a cortina. Penso que já é de dia. Penso que já é de dia. A madrugada me acorda com a luz da rua abraçando a cortina. Penso que já é de dia. Penso que já é de dia. Que tolice minha. Que tolice minha. 2 pontos. Apenas mais uma noite que
Que tolice minha. Apenas mais uma noite. Minha linha fina tinha. Que tolice minha. Apenas mais uma noite. Apenas mais uma noite enrolada na minha cama. Que tolice minha. Apenas mais uma noite. Apenas mais uma noite, vírgula, enrolada na minha cama, pensando que já havia superado esta rotina. Pensando que já havia superado esta rotina repetitiva? Não, uma rotina já é repetitiva. Superado esta rotina. Bom, eu posso colocar ponto e depois aqui o meio que um título embaixo. Eu já falei madrugada, eu já falei noite. Que título a gente pode colocar que tenha a ver com a poesia? Ó, deixa eu ler pra vocês. A madrugada me acorda com a luz da rua abraçando a cortina. Penso que já é de dia, que tolice minha. Apenas mais uma noite enrolada na minha cama, pensando que já havia superado esta rotina. A gente pode colocar o título como a lua me faz companhia. A lua me faz companhia. É isso. Vai pro Tumblr. Tá aqui, criamos nossa poesia aqui ao vivo, sei lá, se fosse algum tipo de, como se diz, live, né, tipo, era mais interessante porque eu conseguia fazer junto com vocês, mas eu tive aqui escrevendo e mentalizando com vocês, então é a nossa poesia do vídeo que nós escrevemos. E eu vou postar ela no Tumblr. E é isso. Fica aqui o vídeo de hoje sobre os sonhos. E se caso alguém se sente dessa mesma forma que eu relatei que me sinto de... aquilo que eu falei sobre acordar de madrugada e me sentir daquela forma, eu gostaria muito de saber. Caso alguém também se sinta dessa forma, me manda mensagem, me conta sobre a sua experiência, se sentir à vontade, mas eu gostaria de saber se outras pessoas também se sentem assim como eu. E é isso. Próximo vídeo, eu volto com outro assunto e vocês não se esqueçam de interagir comigo. Mandar asks, mensagens. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.